Olá, alunos. Vamos dar continuidade ao estudo dos gases ideais, onde iremos falar sobre transformações gasosas, equação dos gases. Quando é que um gás ele sofre uma transformação? Quando você tem alteração de uma das variáveis de estados. Só que quando você altera uma variável de estado, obrigatoriamente pelo menos uma das outras duas sofrerá alteração, sofrerá mudança. Então, uma transformação gasosa se resume numa mudança de estado, certo? Seja mudança da temperatura e pressão, ou temperatura, pressão e volume, ou temperatura e volume, ou pressão e volume. Mas toda vez que o gás sofre mudança, certo? Nas suas variáveis de estado, certo? Então, nós teremos uma transformação gasosa, ok? Então, imagine, observe esse gás que está no estado, vamos chamar de estado 1, onde eu observo que ele tem uma pressão, uma temperatura e um volume, certo? As partículas estão vibrando ali. Essas variáveis de estado, como nós já vimos, estão relacionadas pela equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Se eu, por exemplo, aumento a pressão ali, então veja quando eu aumentei a pressão, certo? Aplicando uma força maior aqui nessa área aqui do êmbolo, eu aumentei a pressão e obrigatoriamente eu estou diminuindo o volume, certo? E pode acontecer de estar também aqui alterando também a temperatura, aumentando a temperatura do sistema. Então observe que nessa mudança da variável pressão, eu alterei o volume e provavelmente também a temperatura. Então o gás ele sofreu uma transformação, ok? Se eu pegar essa equação PV igual a nRT, eu posso isolar o R, sendo R uma constante, e dizer que PV é igual a NT. Ou PV sobre NT é igual a R. Considerando que o gás aí está isolado, certo? Ele está preso, aí está contido nesse sistema, eu posso também passar o N para o outro lado, certo? E escrever aqui que PV sobre T é igual a NR. E nesse caso aí, esse NR ele é constante. Então, se eu considerar que no estado inicial eu tenho uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1, então eu posso escrever que P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual ao número de mols vezes R, ok? Mas se eu agora considerar o segundo estado, o estado 2, eu posso escrever que P2V2 sobre T2 também é igual a NR. Então, observe que independente do estado do gás, né, o P vezes V dividido por T, ele é constante, certo? Se esse PV sobre T é constante, certo? Independente do estado do gás, então eu posso escrever que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2 e eu posso relacionar dois estados do gás, certo? Então, essa equação é chamada de equação dos gases. Quando é que eu utilizo, professor? Você vai utilizar quando você percebe que houve uma transformação gasosa, uma mudança, certo? Ou mudanças nas variáveis de estado. Tudo bem? Vamos ver um exemplo para ficar bem claro isso? Veja só, exemplo 2. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2. Veja, uma mudança da variável de estado pressão. Então isso implica uma transformação, certo? E sua temperatura aumenta de menos 73 graus Celsius para 227 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de. Então, quando você vê que houve uma transformação, você não vai usar Clapeyron. Você vai utilizar a equação dos gases, né? Que diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Qual o cuidado que você precisa ter aí? Na temperatura. Ela está em Celsius. Tem que colocar em Kelvin. Como? Somando 273, ok? Então eu coloquei aqui, ó, pressão 1 foi 1, o volume 1 ele disse que era de 10 litros, a pressão agora é 2, você tem aqui o volume 2 que eu quero encontrar, certo? E na temperatura aqui eu coloquei, ó, menos 73 mais 273, que é a transformação para Kelvin. Aqui 227 mais 273, que é a transformação para Kelvin, certo? Então isso ficou 10 sobre 200 é igual a 2V2 sobre 500. Resolvendo, você tem um volume ali de 12,5 litros. Então, toda vez que você percebe essa mudança de estado, mudança das variáveis de estado, essa transformação, é equação dos gases, tudo bem? Só que nós temos algumas transformações bem importantes, certo? A primeira transformação é chamada transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Iso igual térmico temperatura. Então, é uma transformação onde não há mudança de temperatura. Então, observe que você tem um gás aqui ó, no volume 1
e pressão 1, ele tem uma certa temperatura. E ele realiza uma transformação, uma sequência de transformações e chega até um novo estado, certo? Com o volume 2 a pressão 2. Só que nesse estado aqui, a temperatura 1 no estado 1 é igual à temperatura no estado 2. Então você tem uma transformação que a gente chama de isotérmica. O que eu posso ver aqui, usando a equação dos gases, o que eu posso observar? A equação do gás diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Considerando que T1 é igual a T2, então eu posso cortar, e aí a minha equação dos gases numa transformação isotérmica diz que P1V1 é igual a P2V2. Tudo bem? Ok? Então, esse gráfico, essa curva, certo? Ela é muito característica, certo, da transformação isotérmica, né? Imagine que você tem aqui, ó, 3 isotérmicos, ou seja, são 3 transformações isotérmicas, mas cada uma com a temperatura diferente. Como saber qual é a que tem a maior temperatura? Então vamos analisar aqui. Você tem 3 curvas, são 3 isotérmicas. Você tem uma transformação aqui com a temperatura T1, qualquer ponto aqui de temperatura T1, qualquer ponto temperatura T2 e qualquer ponto temperatura T3. Mas quem é maior, T1, T2 ou T3? Então vê só. Imagine que você pega aqui um volume. Você tem aqui o volume V2. Observe que nessa curva aqui, para esse volume V2 específico, ela é a que tem a menor pressão. Então, para você afirmar que para aquele volume, né, porque qualquer um aqui, ó, se eu for subindo, o volume aqui é o mesmo V2 e o volume aqui nesse ponto é o mesmo V2. Então, das 3 curvas, a que tem menor pressão é essa. Então, se ela tem a menor pressão, é porque esse gás tem a menor temperatura. Porque lembra, quanto maior a temperatura, maior a energia. Então, maior vai ser mais energia você vai ter ali no impacto. Então, maior vai ser, certo, a pressão. Então, se essa aqui, a pressão é a menor dessa curva, é porque a temperatura é a menor. É a que tem menor energia, a que transfere menor energia durante as colisões. Então, T1 vai ser menor que T2, que vai ser menor que T3. Ou seja, quanto mais distante você está aqui da origem, maior é a temperatura da isotérmica. Tudo bem? Outra transformação é a transformação que a gente chama de isovolumétrica, mas também é conhecida como isocórica, isométrica. É importante você lembrar esses 3 termos. Isovolumétrica é muito fácil, né? Mesmo volume. Mas isocórica também quer dizer isso, mesmo volume. Isométrica também quer dizer mesmo volume. Isso quer dizer que V1 é igual a V2. Então, na equação dos gases, eu vou ter P1V sobre T1 é igual a P2V sobre T2. Se eu cancelar V com V, eu chego que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O que é que essa equação aqui ela nos diz? Ela nos diz que pressão e temperatura, elas são diretamente proporcionais. Quer dizer, quando numa transformação isométrica, se você aumentar a temperatura, obrigatoriamente você tem que aumentar a pressão. Se você diminuir a temperatura, obrigatoriamente você tem que diminuir a pressão, ok? Então veja que o gráfico aqui é uma reta, que mostra a relação diretamente proporcional, a relação linear entre temperatura e pressão, ok? Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão numa isovolumétrica, ok? Se eu tiver 3 isovolumétricas aqui, como é que eu sei a que tem certo maior volume, né? Veja que o gráfico aqui é pressão versus temperatura. Então veja só, se você imaginar essa daqui, essa aqui, imagina a mesma temperatura aqui, certo? Deixa eu pegar aqui um lápis. Se eu pegar essa reta aqui, ó, todo mundo aqui tem a mesma temperatura. Mas observe que VA é que tem a menor pressão. Se VA é que tem a menor pressão, considerando que a temperatura é a mesma, isso quer dizer que o volume de ar é o maior. Porque, para uma mesma temperatura, aquele que tiver maior volume vai ter menor pressão. Por quê, professor? Porque se tiver maior volume, o número de pancadas na parede vai ser menor, porque vai levar mais tempo para a partícula chegar, bater na parede, depois de bater na outra. Então, considerando que VA aqui, certo? Né, aquela isométrica que vai ter aqui para esse volume específico aqui a menor pressão é porque ela tem o maior volume. Então eu posso escrever que VA é maior que VB, que é maior que VC. Ok? Isso é importante. Ou seja, aquele que a inclinação aqui é menor, certo? É aqui terá maior volume. Outra transformação é isobárica. Isobárica, mesma pressão. Então quer dizer que P1 é igual a P2, que é igual a P. Então fica, ó, P1V1, PV1 sobre T1 é igual a PV2 sobre T2. Eu cancelo P com P. E aí eu tenho que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E aqui ela é bem parecida, né? Observe que aí também eu posso afirmar
que se eu aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar o volume. Se eu diminuir a temperatura, eu vou diminuir o volume, ou seja, a temperatura e volume são proporcionais, diretamente proporcionais. É isso que essa reta está mostrando aqui, ó, uma relação linear, certo? Isso é diretamente proporcional, ok? Observe que eu tenho 3 gráficos aqui, certo? De isobáricas. Aí eu pergunto, qual é que tem, nesse caso aqui, a menor pressão? PA, PB ou PC? Vamos fazer a mesma ideia, ó. Esses 3 aqui têm a mesma temperatura, certo? Esses 3 pontos aqui. Nesse daqui, ele tem a temperatura e é o que tem o menor volume, certo? Esse aqui, o volume dele é maior, tá vendo? O volume de B é maior que o volume de A. Então, VA é o que tem o menor volume. Se VA tem o menor volume, o que isso quer dizer? Certo? Quer dizer que a pressão em A vai ser maior. A pressão de A vai ser maior que a pressão de B, porque a temperatura é a mesma. Tendo 3 recipientes com a mesma temperatura, aquele que tiver o menor volume vai ter a maior pressão, não é? Porque a quantidade de pancadas vai ser maior, ok? Então você tem aqui que PA é maior que PB, que é maior que PC. Vamos aqui a um exemplo. Ó. Determinada massa de gás perfeito sofre as transformações indicadas a seguir. Ele fala aqui compressão a temperatura constante. Compressão, certo? Mas o detalhe aqui é temperatura constante. Se é uma temperatura constante, quer dizer o quê? Uma isotérmica. Cadê? Isotérmica. Ou é C? Ou é, né? Outra é isométrica. Isométrica é mesmo volume, né? Então, isobárica, mesma pressão. Então, expansão, a pressão constante. O que se mantém constante é pressão. Expansão quer dizer aumento de volume. Mas ele está falando aqui sobre a questão da pressão constante. Se é pressão constante, ela vai ser o quê? Isobárica. Então, aqui é isobárica e isobárica. Isotérmica seria a mesma temperatura. A diabática nós não falamos, mas seria uma transformação a calor constante, certo? Você não tem troca de calor. E um aquecimento a volume constante. Se é volume constante, quer dizer que ela é isométrica. Então aqui isométrica, letra E. Ok? Exemplo 4. Em um recipiente indeformável, aprisiona-se certa massa de gás perfeito a 27 graus Celsius. Medida a pressão exercida pelo gás, obtivemos o valor de 90 centímetros de mercúrio. Se elevarmos a temperatura para 170 graus Fahrenheit, qual será a nova pressão do gás? Você percebe a ideia de transformação elevando a temperatura? Sofreu uma transformação. O que é que eu vou escrever aqui? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Qual o cuidado que eu preciso ter aqui? O cuidado é que uma temperatura está em graus Celsius e a outra temperatura está em Fahrenheit. As duas eu vou ter que transformar para Kelvin. E outro detalhe é que é um recipiente indeformável, ou seja, aquela transformação que não vai haver alteração de volume, porque o recipiente é indeformável, ele não muda o volume. E o volume do gás é o volume do recipiente. Então já posso escrever que V1 é igual a V2, que é igual a V, ou seja, eu tenho uma transformação o quê? Eu tenho uma transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. E aí mudando aqui a temperatura de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Então 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Já para transformar aqui de Fahrenheit para Kelvin, vou dizer o quê? Que a temperatura em Fahrenheit, aqui seria um F, certo? A temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Né? A equação para transformar aqui de Fahrenheit para Kelvin. Então, fazendo aqui a mudança, eu coloquei aqui a temperatura em Fahrenheit, tá vendo? Menos 32 sobre 9 vai ser a temperatura em Kelvin, essa é a temperatura T2 aqui, menos 273 sobre 5. Então, fazendo a conta aqui, dá 350 Kelvin. Então, já tem as duas temperaturas aqui em Kelvin. Então, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Considerando que V1 é igual a V2, cancela aqui, certo? Então, fica P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, 90 o quê? Centímetros de mercúrio sobre 300 vai ser igual a P2 sobre 350. Isso dá uma pressão 2 de quanto? De 105 centímetros de mercúrio, ok? Então, toda vez que falar sobre transformação gasosa, lembra, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Só o cuidado de fazer a transformação da temperatura, certo? Em Celsius para Kelvin ou Fahrenheit para Kelvin. Espero que tenham gostado. Até nossa próxima aula.